Mas enfim, vamos seguir aqui a matéria. PF encontra a minuta golpista na sala de Bolsonaro na sede do PL. Veja o documento. Documento fala em declaração de estado de sítio no país e um decreto de operação da garantia e da ordem, né, a GLO. Eu até vi aqui alguns portais falando que não seria possível decretar o estado de sítio sozinho, que Bolsonaro precisaria da coordenação de outros poderes. Isso é uma verdade. Diferente, por exemplo, do estado de defesa, que o presidente da República até declara ali e precisa depois ali da confirmação do Senado, do Congresso Federal, perdão, no caso do estado de sítio, ele só pode declarar o estado de sítio depois da aprovação do Congresso. E aí, para mim, começa a ficar bem claro o porquê, supostamente, o Arthur Lira não estava na lista para ter uma prisão preventiva contra ele. Porque, de acordo com o material que a gente está lendo aqui da decisão do Ministério Alexandre de Moraes, nas trocas de mensagem, nas minutas golpistas que foram apresentadas ali, se falava na prisão do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, nada, zero. Eu vou trazer em outro vídeo aqui o que eu acredito que estava acontecendo e o porquê que o Lira não tinha o nome incluído, e eu até acho que ele supostamente sabia de tudo, e eu vou mostrar para vocês em outro vídeo mais detalhes, mas tá aqui, ó. A Polícia Federal encontrou na sede do PL, em Brasília, documento que prevê uma declaração de estado de sítio e um decreto de operação de garantia da lei da ordem, GLO, no país. A minuta golpista estava na sala usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente presidente de honra da sigla, e foi apreendida durante a operação que investiga suspeitas de tentativa de golpe no país. Advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, diz que o tal documento apócrifo tem um padrão que não condiz com os tradicionais e reconhecidos e as conhecidas falas e frases do presidente. Por que, desgraça? Por que, alma cebosa? Porque era um documento para ser oficial. Então não ia estar lá, decretamos estado de sítio, tá ok? No tocante a isso daí, nós falamos que no corrente dia, do corrente ano, não vai ter assim, porque precisa seguir uma linguagem formal. E não vai ficar lá o tá ok, tem de ver isso daí. E aí segue o material. Tal conteúdo escrito depende mandatoriamente da ação conjunta de outros poderes, diz ele. Segundo a PF, as ações previstas no documento faziam parte de um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República após a eleição em 2022. O documento tem o mesmo teor de uma outra minuta golpista encontrada no celular do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro no ano passado. Traduzindo, a minuta golpista que o Mauro Cid alega que estava redigindo, junto com o Felipe G. Martins, a pedido do Bolsonaro, ele imprimiu na sede do PL e deixou em cima da mesa. Carlito, mas não faz sentido, vocês não conhecem o Bolsonaro. Bolsonaro é burro. Vocês não entenderam isso não, é? Ele realmente é burro. Não sabe falar, não sabe se posicionar, não entende de política e vai pro chilindró. Vai ser preso. E aqui tem fotos, né, do documento aqui. Eu vou tentar abrir aqui algumas para mostrar para vocês, ó. Vocês podem parar para ler aí. Fala sobre as decisões que seriam tomadas, sobre tudo que aconteceria. Enfim, mostra claramente o despreparo dessa figura abjeta para ser presidente da República. Além disso aqui, olha que interessante, ó. Material publicado aqui na coluna da Bela Megali. A PF tem um vídeo gravado da reunião golpista que aconteceu ali com participação de Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Braga Neto e várias figuras ligadas ao bolsonarismo, a cúpula das Forças Armadas, a cúpula do governo Bolsonaro, e que, segundo informações aqui, o pedido da gravação foi feita por Bolsonaro. É por isso que eu falo, por que tem registro? Porque eles são burros. Eles realmente achavam que seriam bem-sucedidos no golpe, que não deu certo. PF tem vídeo de reunião de Bolsonaro e ministros com a dinâmica do golpe. Na conversa, o ex-ministro Anderson Torres faz enlação de vínculo do PT com o crime organizado e general Paulo Sérgio Nogueira ataca o TSE. A Polícia Federal tem em mãos um vídeo de uma reunião secreta realizada no dia 5 de julho de 2022 de Jair Bolsonaro, na época presidente, com Anderson Torres, ex-ministro, né, da Justiça, general Augusto Heleno, Paulo César Nogueira, Mauro Fernandes, ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, Walter Braga Neto, nesse caso todo aí. E o que foi candidato à vice-presidência da República com Bolsonaro em 2022. O material foi apreendido em uma busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. As investigações da Polícia Federal trouxeram aos autos, excertos da fala do então presidente Jair Bolsonaro, naquela oportunidade, e que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro Cid.
diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em sua decisão. A descrição da reunião do dia 5 de julho de 2022 nitidamente revela o arranjo da dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte no sentido de validar e amplificar a massiva desinformação e as narrativas fraudulentas sobre as eleições e a justiça eleitoral, entre outras, inclusive, lançadas e reiteradas contra a então possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, contra o Superior Tribunal Eleitoral, contra ministros e contra ministros do Supremo Tribunal Federal, explica a polícia. No vídeo, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, atendeu ao pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro de reforçar ataques à credibilidade do sistema eleitoral. E diz que a Polícia Federal fez várias sugestões que nunca foram acatadas pelo Supremo Tribunal Federal. O outro lado joga muito pesado, senhores, disse Torres. O ex-ministro também fez ilações sem provas de que o PT teria relações com a facção criminosa, como aponta o relatório da PF. Por fim, Anderson Torres faz imputações graves relacionando a facção criminosa Primeiro Comando da capital ao Partido dos Trabalhadores, afirmando que muita coisa estaria vindo à tona, inclusive com depoimentos. De forma enfática diz: isso não é mentira, isso não é mentira. Por fim, o então ministro da Justiça afirma que atuaria de forma mais incisiva por meio da Polícia Federal. E diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes.